Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 12. Quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído dos versículos 1 até o 12. O texto é um pouquinho longo, mas vale a pena nós meditarmos nessas escrituras aqui. Então, Marcos 12, do 1 ao 12, está escrito assim: Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, o seu filho amado. Por fim, o enviou, dizendo: meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Vocês nunca leram esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Amados, nós sabemos que essa parábola aqui fala um pouquinho exatamente sobre Israel, sobre os mestres da lei, era para eles que Jesus estava ali ensinando. Quando nós lemos ali o versículo 27, nós vemos que Jesus estava ali no templo, passando pelo templo, e aproximaram-se dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, os líderes religiosos, perguntando para ele algumas coisas, e Jesus começou a ensinar ali aqueles homens por parábolas e contou essa parábola da vinha. Então nós sabemos que isso representa, tanto que eles mesmos ali no versículo 12 fala que eles mesmos entenderam, perceberam que era contra eles que Jesus estava contando aquela parábola. Mas o que eu quero compartilhar aqui com os irmãos é extrairmos um princípio para nossa vida para aplicação na nossa vida diária, na nossa vida prática. Como nós podemos compreender essas escrituras e trazê-las para a nossa vida? Amados, muitas e muitas vezes o Senhor vem e começa a nos ensinar, seja por meio da palavra de Deus, seja por meio de circunstâncias que muitas vezes acontecem na nossa vida que servem como parábolas para nós, que servem como instrumentos de ensino de Deus para nós. E muitas vezes o Senhor vem nos ensinando dessa maneira, e ao invés de nós acatarmos o ensino, acatarmos a disciplina, acatarmos a correção de Deus para nós, muitas vezes nós percebemos que é Deus quem está falando conosco, percebemos que é o Senhor quem está lidando conosco e endurecemos o nosso coração. Assim como fizeram aqueles homens. Me impacta ler aqui no versículo 12 que eles começaram a procurar um meio de prendê-lo, porque perceberam que era contra eles que Jesus estava contando aquela parábola. Ou seja, eles perceberam todo o ensino de Jesus, perceberam que eram palavras de confronto, de repreensão contra eles. O final ali são palavras de juízo, e ainda assim eles mantiveram um coração endurecido.
Amados, e quantas vezes isso acontece conosco nos dias de hoje? Alguém pode dizer assim, ah, Catiane, mas a palavra diz que os israelitas estavam mesmo com o coração endurecido, Deus mesmo endureceu o coração deles. Ok, então vamos trazer um exemplo para os nossos dias da igreja, em que está aqui na palavra de Deus, em que nós vemos corações endurecidos. Quando nós lemos em Apocalipse capítulo 3, a carta para a igreja de Laodiceia, ou seja, uma carta para uma igreja, dizendo que as pessoas estavam com o nariz empinado, estão com o nariz empinado, dizendo que elas têm tudo, que elas sabem tudo, que elas não precisam de mais nada, e o Senhor vem e traz uma palavra de correção. Vocês, na verdade, não sabem de nada, estão cegos, estão nus, são pobres, precisam de mim. Eu estou à porta batendo. Arrependam-se, arrependam-se, abra a porta para mim. Você pode ler em Apocalipse capítulo 3, a carta para a igreja de Laodiceia. Ou seja, muitas vezes nós, amados, endurecemos o nosso coração por causa da soberba da vida, das coisas desse mundo aqui. E aí o Senhor vem trazendo um ensino, trazendo uma correção, muitas vezes trazendo palavras, como veio aqui, de juízo. O que são palavras de juízo? É nos confrontando, dizendo assim, se vocês continuarem agindo do mesmo jeito que estão agindo, a colheita vai ser ruim. O que vocês vão colher não vai ser bom. E muitas vezes nós entendemos que é para nós essa palavra e continuamos agindo do mesmo jeito. Amados, que eu e você, nós não tenhamos esse tipo de coração. Sabe, que nós possamos alimentar um coração que sempre se rende ao Senhor, que deixe o Senhor fazer do jeito dele. Amados, eu falo nós aqui porque eu sempre gosto de me incluir. Por quê? Porque Deus lida conosco individualmente. E quando eu falo isso, amados, para algumas pessoas, vamos colocar assim, são coisas bem visíveis, que tá todo mundo vendo que a pessoa tá indo por um caminho errado por causa de um coração endurecido e a pessoa não se rende. Mas existem coisas que são coisas, vamos colocar entre aspas aqui, pequenas, mas que Deus quer alinhar nas nossas vidas. Que Deus quer restaurar, que Deus quer libertar, que Deus quer construir de uma forma justa, reta na nossa vida, coisas que muitas vezes existem pessoas que não dão nem atenção, que não estão nem aí, levam uma vida muito superficial. Sabe, amados, quando nós recebemos esse tipo de ensino do Senhor, quando o Senhor vem lidando conosco, quando você receber uma palavra de correção, de exortação, deixa o Senhor lidar, deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor moldar. Que eu e você não sejamos como esses fariseus, esses mestres da lei aqui, que perceberam que aquela parábola era contra eles, era contra a atitude deles, contra a forma que eles viviam, contra a incredulidade deles em relação ao Messias. Eles perceberam tudo isso e ainda assim insistiram, decidiram, não quiseram se render ao Senhor. Amados, que eu e você, quando o Senhor vier e trazer ensinos para nós, trazer correções para nós, muitas vezes em forma de circunstâncias que acontecem em nossa vida, para nos alinhar, para dizer, ei, essa forma que você está agindo aqui é uma estrutura, provém de uma estrutura de orgulho, a forma de atuação provém de uma estrutura de medo, essa forma de atuação provém de uma estrutura egoísta, essa forma de atuação provém de uma estrutura de manipulação. Sabe, amados, quando o Senhor falar conosco essas coisas, que nós possamos nos render e dizer, tudo bem, Senhor, pode agir, pode atuar, pode moldar, pode limpar, pode fazer do seu jeito. Sabe, nós somos a plantação do Senhor, que Ele deseja limpar. Muitas vezes vem as podas do Senhor, a palavra fala sobre as podas, Ele nos poda para que nós possamos dar ainda mais frutos. A palavra diz que aqueles que não dão fruto, Ele vem, Ele corta, Ele arranca fora. Mas os que dão frutos, Ele poda,
para que dê ainda mais fruto. E nesses momentos de poda, amados, são momentos cruciais na nossa vida. Por quê? Porque são os momentos que nós temos ou nos posicionamos assim como esses fariseus, resistindo à atuação de Deus em nós, ou então nos rendemos e deixamos o Senhor podar e deixamos o Senhor lidar com os galhos que cresceram irregularmente na nossa vida, com as áreas da nossa vida que precisam ser podadas, cortadas, alinhadas. Ah, amados, que eu e você, nós nos rendamos ao Senhor dia após dia. Sabe, amados, eu tenho insistido nisso. O Senhor tem buscado por homens e mulheres, filhos de Deus, que queiram um relacionamento profundo com o Senhor, que de fato revele a vida de Cristo. Sabe, chega de relacionamentos superficiais, chega de vida superficial, que apenas é da boca para fora, que apenas tem uma aparência muito bonita, mas quando vai lá pro fundo, descobre que são sepulcros caiados, muito bonito por fora, mas por dentro tá podre, tudo morto. Amados, que eu e você, nós não endureçamos o nosso coração por causa da concupiscência dessa vida aqui, dos desejos, do orgulho, das coisas dessa vida aqui. Nós já vimos isso estudando a parábola do semeador, que a semente da palavra de Deus, ela acaba se tornando infrutífera em nossa vida, sufocada na nossa vida por causa do orgulho, por causa do engano das riquezas, por causa das coisas dessa vida aqui. E são essas as coisas que endurecem o nosso coração para que a gente tenha atitudes ruins. E não é assim que Deus nos chamou para viver. Deus nos chamou para viver de uma forma rendida a Ele. Quando nós percebermos que aquela palavra ou que aquela circunstância, que aquela atitude que nós tivemos, ou então uma circunstância que está acontecendo na nossa vida, ou às vezes uma palavra de alguém que vem para nós, Deus usando aquilo para quê? Para nos moldar, para nos corrigir. Quando nós percebermos isso, puxa, é Deus que está querendo me corrigir aqui. É Deus que está alinhando essa área da minha vida aqui. Senhor, pode alinhar, pode corrigir, pode moldar. Eu não vou resistir. Eu não vou resistir. Eu deixo o Senhor fazer do seu jeito. Sabe, amados, que eu e você, nós possamos nos render assim. Muitos e muitos têm se perdido na sua caminhada cristã porque têm resistido. Quando vem a correção, quando vem circunstâncias que são estabelecidas por Deus mesmo para trazer um alinhamento na vida daquela pessoa, ao invés de ela se render a Deus, deixar Deus lidar com ela, ela reconhece, ela percebe que é para alinhar, assim como esses fariseus perceberam. Ela percebe isso, mas ela não se rende. Continua vivendo na força do seu braço, mantendo o orgulho, mantendo a soberba, empinando o nariz e dizendo: eu vou conseguir, do meu jeito vai dar certo. Amados, que eu e você não sejamos assim. Que nós tenhamos a humildade de reconhecer: puxa, eu estou errado aqui. O Senhor está me corrigindo, isso está acontecendo na minha vida, porque o Senhor mesmo está querendo trazer um alinhamento, uma restauração, uma cura. Então eu me rendo a Ti, Senhor. Pode lidar comigo, pode lidar com as circunstâncias da minha vida, pode moldar conforme o Senhor quiser moldar. Ah, amados, que nós possamos alimentar um coração assim. Deus anseia por homens e mulheres rendidos dessa forma, com um coração desse jeito. Como eu já mencionei outro dia, pessoas para viver de uma forma de aparência, se exibir por aí, tem muitas. Mas pessoas que de fato revelem e manifestem a vida de Deus, sabe? Que sejam representantes de Cristo de fato aqui nessa terra, são poucos, não são muitos. Não são muitos que perseveram, que se mantêm firmes, que quando são confrontados, ao invés de resistirem, eles se rendem. São poucos que fazem isso, mas que eu e você façamos parte desses poucos. Que eu e você, em nome de Jesus, nós não nos amoldemos ao padrão de estilo de vida desse mundo aqui, que percebe que Deus está liberando uma palavra contra
a atitude, porque não é contra a pessoa simplesmente, mas é contra a atitude orgulhosa, contra a atitude soberba, contra a atitude egoísta. Que Deus vem liberando palavras para trazer correção e muitas pessoas entendem, percebem isso, mas não se rendem. Não se rendem porque o orgulho alimenta um coração orgulhoso. Ah, amados, que eu e você não sejamos assim. É por isso que no dia do juízo, o Senhor nos diz que muitas pessoas, muitas, chegarão lá e vão dizer assim: Mas Senhor, eu expulsei demônios em teu nome, eu curei enfermos em teu nome. E o Senhor vai olhar para essas pessoas e vai dizer: Eu não conheço você, não sei quem você é. Aparte-se de mim, você que vive na iniquidade. Sabe, amados, viver na iniquidade não é simplesmente nós temos essa ideia. Nós pegamos a lista dos 10 mandamentos e nós achamos, viver na iniquidade é quem comete alguma coisa que é contrária, que tá lá nos 10 mandamentos. Tô dando um exemplo aqui. Muitas vezes fica uma coisa muito superficial, amados. Viver na iniquidade, você pode não roubar, você pode não adulterar, você pode ter uma vida de aparência religiosa extrema, mas você pode ter um coração extremamente orgulhoso, que se afasta de Deus, que ao invés de se aproximar de Deus, se afasta de Deus, resiste à atuação de Deus. Amados, que eu e você não sejamos assim, em nome de Jesus. Que o nosso coração esteja sempre disponível para o dono da vinha vir e atuar em nós. Se ele precisar nos podar, ele pode nos podar. Quando ele liberar palavras ou agir em algumas circunstâncias da nossa vida e nós percebermos que é ele mesmo, nosso Deus, agindo para nos corrigir, para nos moldar, que nós possamos nos render a esse alinhamento, a essa transformação que o Senhor quer fazer. Amados, que eu e você alimentemos um coração sempre rendido ao Senhor Jesus. A atuação, a liderança do Espírito Santo em nós, em nome de Jesus, que nós tomemos como decisão, quando nós percebermos, puxa, essa palavra está vindo contra algo que eu tenho alimentado que não está de acordo com a palavra de Deus. É o que eu tô falando, amados. Muitas vezes nós olhamos só a aparência das coisas, mas Deus quer lidar no nosso interior. Deus quer curar o nosso interior. Deus quer podar o nosso interior. Por quê? Porque é do nosso interior ou vão fluir os rios de água viva do Espírito Santo, ou vai fluir do nosso interior todo tipo de maldade, todo tipo de iniquidade, todo tipo de vida em desacordo com a verdade de Deus. Às vezes é uma vida que é muito aparente, é uma vida que parece ser muito piedosa, mas no fundo é um coração que não é piedoso, um coração que é orgulhoso, que é egoísta. E o Senhor quer o quê? O Senhor quer limpar tudo isso. Então, que eu e você, quando percebermos que vem palavras de correção, vem palavras de alinhamento, vem o Senhor mesmo lidando conosco, que nós possamos abrir o nosso coração, decidir, escolher, se render a Deus. Senhor, eu me rendo a Ti. Pode agir, pode atuar. Que nós não sejamos aqueles que resistem, assim como foram esses homens aqui, esses mestres da lei, esses fariseus. Quando nós lemos a continuidade do texto, nós vamos ver que mais tarde esses mesmos homens que perceberam que era contra eles, contra a atitude deles de resistir, de orgulho, que Jesus estava falando, esses mesmos homens, eles enviaram outras pessoas ali do mesmo núcleo deles, os fariseus, alguns herodianos, para tentar apanhar Jesus em alguma pegadinha, para tentar ver se Jesus seria incoerente. E de que forma eles fizeram isso? Vindo perguntar sobre o pagamento de imposto. É lícito pagar imposto a César? E aí Jesus dá uma resposta que todos eles ficaram admirados. O que está inscrito aí nessa moeda? É César. Pois então dê a César o que é de César. E aí eles ficaram ali admirados com aquilo, né? Por quê? Porque não viram nenhuma incoerência nas palavras de Jesus. Veja que os mesmos homens que perceberam que era contra eles que Jesus estava falando, contando aquela parábola, eles mantiveram aquele coração endurecido, resistiram a Jesus e depois foram lá tentar pegar alguma incoerência na fala de Jesus.
Amados, que nós nunca hajamos assim em nome de Jesus. Nunca tenhamos um coração endurecido e amargurado a esse ponto de, além de resistir a Deus, resistir à palavra de Deus, ainda tentar encontrar, tem muita gente assim, daí tenta encontrar alguma coisa na palavra de Deus para tentar dizer que é Deus que está incoerente, que é Deus que errou. Não sou eu que errei, não sou eu que preciso ser moldado, não sou eu que preciso ser corrigido. Não, a palavra de Deus, olha aqui, tenta o que? Ainda manipular a palavra de Deus. E nós temos visto isso demais, né, amados? Muitos acabam fazendo isso. Manipulam a palavra de Deus para tentar tirar deles da reta, né? Vamos dizer assim. Aí não quer assumir os erros, não quer assumir um coração orgulhoso, não quer assumir que precisa de mudanças e aí tenta achar, encontrar alguma coisa na palavra de Deus para tentar fazer uma pegadinha com Deus. É basicamente isso que aqueles homens estavam fazendo aqui com Jesus. Que eu e você, nós mantenhamos um coração sempre rendido, sempre humilde, que nós tenhamos como propósito da nossa vida alimentar esse tipo de coração. Em nome de Jesus. Vamos orar, amados? Pai, muito obrigada pela tua palavra, muito obrigada pelo teu ensinamento. Pai, eu oro mesmo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que o Senhor fortaleça-nos, para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos instrua, nos corrija, nos ensine. Nós queremos que a nossa vida seja para a sua glória. Nós não queremos resistir a nenhuma atuação do Senhor, pelo contrário, nós nos rendemos à atuação do Senhor, ao poder do Senhor, à vida do Senhor em nós. Nós queremos que a nossa vida seja o reflexo da sua vida. Nós queremos que em tudo a nossa vida glorifique o Senhor. Queremos que em todas as áreas, todas aquelas coisas que talvez pareçam pequenas, mas que precisam ser moldadas, podadas em nós. Pode moldar, Senhor, pode podar, Senhor. Nós queremos dar frutos para o reino, frutos para o Senhor. Queremos que a nossa vida glorifique ao Senhor todos os dias e em todos os aspectos. Ah, Senhor, nós nos rendemos a Ti. Nós declaramos nesse dia, nós pertencemos ao Senhor. E pela fé em Cristo Jesus, nós vamos viver todos os dias da nossa vida para a Sua glória. Ah, Senhor, pode atuar em nós. Nós te damos essa total liberdade. Atua, corrige o que precisa ser corrigido, alinha o que precisa ser alinhado, porque nós abrimos o nosso coração. Nós nos rendemos ao Senhor. Nós recebemos as suas palavras de correção, de disciplina, porque sabemos que o Senhor faz isso conosco, porque o Senhor nos ama e o Senhor quer que nós vivamos o melhor, a tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que é bom, que é perfeito, que é agradável. É isso que o Senhor quer que nós vivamos. E para isso, sim, nós precisamos ser transformados, precisamos deixar o modelo de vida desse mundo de lado e precisamos assumir o modelo de vida do reino. E para isso precisamos ser moldados, transformados, alinhados, podados. Então pode fazer o que for preciso, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Nós queremos que em tudo a nossa vida seja para a sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.